Eu não sei se vocês sabem, mas a maior rivalidade da história do MMA se chama Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. Essa rivalidade transcendeu tanto o esporte que a maior venda de pacotes de pay-per-view para assistir um evento foi o UFC 229, que teve a luta principal, o Conor McGregor e o Khabib Nurmagomedov. O Khabib era invicto naquela época, aliás, aposentou invicto, e o Conor estava vindo de uma excelente vitória no MMA, ele foi duplo campeão da história, foi o primeiro duplo campeão simultâneo da história do UFC, foi pro boxe, enfim, ele lutou com o Floyd Mayweather, outro invicto, fora de série, um dos melhores boxeadores de todos os tempos, voltou pro MMA e foi lutar com o Khabib. E no papel, o Conor nunca tinha perdido seu cinturão. Ele foi Seu cinturão foi vago, foi tirado dele porque ele ficou muito tempo inativo, depois de ter lutado boxe. E o Khabib lutou pelo título indiscutível, e aí, assim, o Conor foi lá lutar pelo título, foi tentar recuperar o título. Aí, o Khabib venceu aquela luta e parece que a rivalidade continuou, se manteve, ao ponto que ainda as coisas eram em discussão, sabe. Eu lembro que quando o Conor ficou um tempo afastado, depois de ter lutado com o Donald Cerrone, nos 77 quilos, ele queria lutar e ele quis lutar com o Khabib novamente. Mas aí o Khabib teve o falecimento do pai dele, em 2020, em meio à pandemia, aliás, pela pandemia. O pai do Khabib, o Abdulmanap Nurmagomedov, ele foi acometido pelo Covid-19. Não, ele teve dificuldades e, enfim, faleceu. Ele faleceu, o Khabib fez mais uma luta e ele disse que por conta da sua mãe, por pedido da sua mãe, ele não quis mais lutar, porque a sua mãe não queria mais que ele lutasse sem que seu pai estivesse próximo dele, porque o pai dele era o mentor, o melhor amigo, o treinador, tudo dele. Eu vi no documentário do Netflix a reação do Khabib, quer dizer, perdão, a reação do Conor ao ver o Khabib aposentando, ele ficou tipo: "Ah, cara", sabe? Parece aquela oportunidade, aquela pequena oportunidade de ter lutado de novo com um cara que venceu ele, que tirou, eh, que derrotou ele, se esvaiu. É como se fosse areia na mão, sabe, não conseguia segurar, é como se fosse, sabe, areia, ele não consegue segurar com as mãos. Passou entre os dedos dele, essa oportunidade. E mesmo assim, com o tempo passando, ainda tinha animosidade entre esses dois. E quando e na maioria das vezes o Habib sempre se sobressaía. Porém, dessa vez, tá acontecendo agora, e eu vou te explicar o que aconteceu. O Habib, ele foi primeiro ele postou aqui, ó: "Brother Durov", Durov, hashtag Durov, no Twitter, né. "Brother Durov, meu irmão Durov, eu vi que você está sempre na academia, eu pensei que era tempo de você chamar você pra treinar, com a nossa irmandade". Aí o Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, falou: "Send me location, brother". Send me location é uma frase do Habib usado antigamente quando teve a discussão do Conor e Habib, que o Conor jogou um carrinho de mão no ônibus do Habib. O Habib falou: "Cara, me manda sua localização, send me location que eu vou te encontrar em qualquer lugar, onde você quiser, no na Irlanda, em Moscou, em Dublin, onde você quiser". E aí o Habib falou: Vamos falar, "How about we start on Telegram?". Que tal a gente começar no Telegram? Então é uma parada publicitária, dá pra ver que é uma parada dava pra ver que era uma parada publicitária, porque no dia 20 de novembro ele fez isso, e depois, no dia 24 de novembro, por aí, ele fez uma propaganda falando: "A paparra nunca foi apenas um chapéu". A paparra, caso você não saiba, é aquele chapéu de pelo que ele usava pra lutar, sabe. Enfim, a paparra nunca foi apenas um chapéu. Ela é sobre da onde nós somos, é sobre respeito e disciplina. Isso nos lembra a verdadeira força vem da tradição e não do poder. Todas essas coisas foi coisas que meu pai me ensinou, quando ele me passou a paparra para mim. E agora eu tô passando isso pra você. Agora,
Qualquer um pode passar presentear a paparra para um amigo, para um irmão ou para um mentor. Essa é a forma de mostrar respeito, pra to where you come from, sobre da onde você veio e da onde você quer chegar, exclusivamente no Telegram. Isso é cultura, minha história, esse é um presente para você, apenas no Telegram. Eh, clique aqui e consiga seu presente colecionável digital, agora da Kitchen. Então eram paparras digitais, é como se fosse NFTs. E aí o Conor aproveitou essa oportunidade para falar: "This is just no way good guy Habib used it to let." Tá, não tem como o Habib, o cara legal, ter usado o nome do seu pai falecido e a cultura da questão para enganar fãs, vendendo um monte de NFTs online e depois apagando tudo, deixando os fãs no prejuízo. Não tem como o Habib ter feito isso. Aí o Habib respondeu falando: "Seu mentiroso descarado, você sempre tentará manchar meu nome depois de ter sido destruído naquela noite", que no caso, no UFC 229. "Mas nunca conseguirá. Sim, as pessoas boas não fazem isso, elas não criam presentes digitais exclusivos com valores reais, que você pode compartilhar com seus amigos e familiares. Presentes em formato de paparra, o chapéu que simboliza a tradição da cultura do povo da questão, tradições e cultura correm lentamente se espalhando pelo mundo, caso você queira ou não. Presentes que você encontra exclusivamente no Telegram, a maior plataforma de mensagens do mundo." Aí o Honor foi lá e respondeu, fez a tréplica: "Peça desculpas imediatamente por usar o nome do seu falecido pai para vender esses presentes que custaram tanto dinheiro para os seus fãs. Além disso, vender algo não significa que seja um presente, seu troglodita de QI baixo. Isso é exatamente o oposto de presente, isso é exatamente o oposto do que significa presente. Seu idiota, hahaha." Enganando um monte, enganando enganando-se em nome do seu pai morto, que vergonha. E aí a confusão se escala, né. Eu printei várias coisas, porque eu tenho medo porque o Conor ele fala umas besteiras e logo apaga os tweets, né. Então printei bastante coisa. Aqui eu acho que foi a maior sacada do Conor, ele falou: "Que vergonha e que mancha o nome do seu pai, simplesmente inacreditável. Enganar os fãs usando o pai e cultura do país dele é de baixeza sem tamanho. O plano do pai porque o isso tem que ter uma explicação antes. The father's plan has now become the father scam. The father's plan é o plano do pai. É o plano que o pai do Habib fez pro Habib, pro Habib depois que aposentar o Islã, chegar e fazer o takeover, né, ele continuar a jornada do clã do Daguestão e depois passar para o Usman, etc, etc. Esse é o plano do pai, fazer esses campeões invictos que vão consolidar o esporte, que vão ser a cara do esporte. E esse é the father's plan. They has now become the father's scam. Scam significa, eh, como eu posso dizer? É como se fosse enganação, sabe? Muita gente fala que scam é como se fosse algo que vai te prejudicar, é algo como se fosse um golpe, sabe. Então, o plano do pai se transformou em o golpe do pai. Muito triste. Por outro lado, foi ótimo ver o Islam Makhachev homenagear o seu próprio pai colocando os 2 títulos mundiais em seus ombros, dizendo: "Não existe muitos pais de bis-campeões mundiais." E isso é uma verdade. Caso você não saiba, o Islam Makhachev ele foi duplo campeão agora, recente, e ele fez uma entrevista e colocou os 2 cinturões no ombro do seu pai, o seu pai começou a fazer entrevista, e ele não tá enaltecendo o Islam Makhachev aqui, ele tá dizendo: "O Islam Makhachev conseguiu colocar os 2 cinturões no ombro do pai dele. Você não fez isso com seu pai, Habib. Eu fiz também, porque eu sou o primeiro duplo campeão da história do UFC." Então é isso que o Conor quer fazer, ele quer levantar o ego dele, não simplesmente felicitar o Islam Makhachev. E depois ele fez um vídeo bem humorado aqui no dentista, eu acho que deve estar fazendo branqueamento, que eu já fiz esse procedimento. Daí tá falando: "É verdade, eu acredito que ele seja fruto de um incesto, inbreeded." Depois o Habib foi lá e comentou: "Das minhas contas, foram 56 ex-viciados em drogas em meu centro de reabilitação no Daguestão. Venha para o Daguestão, Notorious MMA. Eles vão cuidar de você. O médico não te ajudou, pelo que eu pude ver." Caso você não saiba aqui também, é uma parada que o Conor, ele foi para o México e ele tomou algumas substâncias alucinógenas lá. Eu não sei ao certo, é como se fosse
Eu não sei ao certo o que que essas substâncias, mas é como se fosse aqui no Brasil tem aquela substância que você toma e você consegue meio que transcender do corpo, mas eu não lembro o nome ao certo. Espera aí, bebida brasileira trans transcender. Ayahuasca, é verdade, ayahuasca. Mas não é um ayahuasca. O Connor ele foi para o México e ele disse que ele viu como se fosse a morte dele e o que as coisas que ele estava fazendo ia levar e a tristeza que ia passar para a família dele, e ele meio que falou: "Cara, Deus apareceu para mim e me salvou". E aí ele parece que ele estava voltando a ser essa pessoa boa de novo, né. Mas depois ele começou a cutucar o Habib. E aqui tá, ele começa a cutucar o Habib, mas em nenhum momento ele xinga ele, em nenhum momento ele tá sendo uma parada de baixo escalão, sabe, ele só tá dando umas cutucadas, assim, meio pontuais. E aqui o Rabi falou: "O leilão terminou. Todas as placas foram vendidas. Agradecemos a todos pela participação, que se tornaram detentores desse incrível e exclusivo presente digital, onde vendemos um presente valioso que você pode compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado pela confiança somente no Telegram". Então, o Habib, em 24 horas, ele vendeu 3,5 ou 3,4 milhões de dólares em paparras digitais no Telegram. No total, foram 29 mil paparras em 24 horas vendidas. E isso é o know-how, né. Eu acredito, o que eu acredito? O Telegram, ele foi e fez um presente digital, trouxe o Habib como o garoto propaganda desse presente digital, usando as farras, fez 29 mil farras e esse 29 mil também é simbólico, porque o Habib ele teve 29-0, ele terminou a carreira com 29 vitórias, 0 derrotas, então esse número 29 mil paparras era também bem bem pontual para ser para o Habib. E o Habib deve ter ganhado uma porcentagem dessa publicidade, ou porcentagem das vendas, da alíquota desse produto. E, assim, é um NFT, quem comprou, comprou, quem não comprou não vai ter mais, sabe. Eu não sei se as pessoas que compraram ficaram no prejuízo, mas pelo que parece que o Conor tá querendo, passar a dizer, é que as pessoas ficaram no prejuízo, mas não tem como dizer, não tem como afirmar isso. E o último tweet disso tudo, eh, respondendo o Conor respondendo ao Habib, foi ele falando sobre esses 56 ex-viciados do centro de reabilitação que o Habib tem no Daguestão. "E quem que vai, me encontrar lá? Porque não sei se vai ser você. Você não vai me enganar com suas mentiras, seu sonegador de impostos foragido. Coitado da sua família, eu rezo, rezo por mentiras constantes, rezo, rezo, rezo. Enquanto você mente, você deveria ser honesto, porque Allah sabe de tudo. Hashtag Gobre Pai, hashtag usando a cultura da questão para vender NFT, hashtag usando o nome do pai para vender NFT, tudo isso morando em Dubai, Habib traidor do país. Porque aí ele mostrou ali que a conta do Habib está nos Emirados Árabes e não no Daguestão, onde o centro de reabilitação que o Habib foi e falou para o Conor ir. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o Habib, ele foi fazer parte publicitária desse produto, da paparra. O Durov, que também é russo, assim como o Habib, ele chamou o Habib para fazer essa parceria. Eu acho que o Habib foi lá, aceitou. A parceria estourou, em 24 horas eles venderam muito, mas esse negócio de NFT, negócio de macaco, cara, nada disso é confiável, sabe. Nada disso é uma parada, assim, que a pessoa ela vai e fica milionária. Eu lembro que na pandemia teve aqueles macaquinhos que até o Neymar tinha um macaquinho na foto de perfil, e todo mundo começou a ganhar muita grana, mas depois não, assim, virou pó, virou nada, entende. Então essa coisa de NFT, se a pessoa entrar pra ganhar dinheiro, não vale a pena pra mim, ao meu ponto, sabe. Agora se a pessoa quiser comprar pra simplesmente fazer, sei lá, ter um colecionável, ter uma cartinha Pokémon, sabe, ter uma cartinha do Yu-Gi-Oh!, uma parada que, assim, não tem um valor muito alto, mas com o passar do tempo pode ser que valha muito. Então acho que aí vale mais a pena, do que simplesmente, comprar visando em dinheiro, porque se for por isso, aí é golpe mesmo. Se o Habib chegar aqui e falar assim: "Cara, isso aqui vai te dar muito dinheiro no futuro", aí sim é um golpe. Mas não, acho que a proposta não foi essa, a proposta foi só um item colecionável para fãs que gostam do Habib e, assim, muita gente gosta do Habib pelo jeito. E aí o Conor usou esse momento para começar a cutucar o Habib.
e de forma muito inteligente. Eu acho que o Conor, ele tem essa parada de você saber cutucar muito bem na ferida das pessoas, sabe, ele cutucando o pai, o pai, o pai, o pai. E cara, dá pra ver que o Khabib, ele se sente muito com o pai, tanto é que ele até parou de fazer a única coisa que ele sabe fazer, que é lutar, por conta do pai dele, porque a falta do pai dele faz muita falta pra ele. Eu tenho um pai, e eu, assim, eu considero meu pai um dos meus melhores amigos, pra não dizer o meu melhor amigo. E, assim, não, perdão, vou reformular. Eu considero meu pai o meu melhor amigo, mas, eh e eu consigo entender o que o Conor, quer dizer, eu consigo entender o que o Habib pode sentir em ter ofensas direcionadas ao pai dele. E o Conor sabe muito bem como usar isso pra cutucar e tentar fazer o Habib voltar, mas o Habib não vai voltar, entende? O Habib, ele tem uma ele tem uma parada que leva com ele que, assim, uma vez que a palavra foi dita, ela não volta. E como ele disse que ele vai aposentar e, assim, ele nunca mais vai voltar, independente se do que o Habib, independente do que o Conor for fazer. Então esses foi só a fofoquinha sobre o que houve do Conor e Habib. Agora eu vou preparar aqui a minha creatina, porque eu vou talvez treinar, correr ainda hoje. Ó, use o cupom MMA lá na Growth, para você também comprar seus suplementos, beleza? Não fica de fora disso, você tem que suplementar. Creatina você pode usar todo dia, mesmo se você não não for fazer exercício, porque é bom até para o cérebro, cara. Então, não fica de fora disso aqui não, beleza? Caso você queira saber mais coisas sobre MMA, se inscreva no canal. Deixe seu like aí no vídeo caso você tenha gostado da conversa. Porque essa é a proposta aqui no canal, sabe? Não é uma parada pra ser uma parada muito produzida. Aliás, eu vou fazer vídeos mais produzidos, como documentário, essas coisas. Mas eu quero tirar um papo diário sobre alguma coisa que tá em voga sobre MMA todo dia, beleza? Grande abraço e até a próxima.